Sim, né? Então, sejam muito bem-vindos à nossa aula, pessoal. Eu adorei a nossa aula de passada. Nós fizemos um debate bem rico sobre direitos humanos. O objetivo da aula era esse, era a gente poder refletir um pouquinho sobre o que são esses direitos humanos, qual é o conteúdo, da onde eles surgiram, o que a gente fala quando a gente pensa em direitos humanos. A ideia, contrapor a ideia da universalidade com a questão cultural. Então, isso é algo também que enriquece bastante o debate. Nós falamos sobre o uso do véu, sobre a questão da religião, o crucifixo. Então, pessoal, a riqueza da aula foi essa, trazer esse debate, trazer um pouquinho, um pensamento, a gente refletir um pouco sobre esse conteúdo, porque o vídeo ali coloca muito bem, não são palavras vazias. Porque quando a gente precisa dizer, às vezes, se a gente perguntar na rua, como foi perguntado, as pessoas muitas vezes não sabem do que é esse direito humano e que é algo que é titularizado por todas as pessoas. Embora nós tenhamos aí uma justificativa, no meu ponto de vista, muito mais histórica do que da natureza propriamente humana ou divina, mas a filosofia vai sustentar que esses direitos humanos trazem também algo de dignidade da pessoa humana, algo que diferencia a sociedade civilizada, sempre usando assim, entre aspas, a ideia de civilizada, né, pessoal, das demais. Então, é isso que nos humaniza nesse sentido. Então, foi um debate muito rico, acho que a gente conseguiu trazer, porque a aula é até esse formato não é muito propício para a gente fazer um debate, mas a gente conseguiu fazer esse debate, foi bem bacana. O que eu quero explicar, pessoal? Por mim, a gente ficaria o semestre inteiro debatendo só conteúdo de direitos humanos, casos concretos, venda, etc. Mas eu tento um pouquinho, pessoal, equilibrar com algo mais dogmático, que traga também para vocês, acho que alguém botou aqui, né? Avisei, tá? Algo que traga também, né, pessoal, um pouquinho mais de conteúdo para a gente entender a normatização desses direitos humanos. Então, o que a gente vai... Esse conteúdo de direitos humanos é algo que, como nós vimos na aula passada, pode ser variável no tempo e no espaço. Tudo bem, Glauco? Pode ser. Por que eu utilizei aqui pode ser? Embora haja essa ideia de universalidade dos direitos humanos, nós percebemos que muitos direitos humanos não existiam no passado e que hoje fazem parte de uma discussão, por exemplo, direitos ligados à bioética. Vimos também que em determinadas localidades o olhar para os direitos humanos pode trazer uma outra perspectiva do que o nosso olhar. Então, o nosso lugar de fala é algo importante também quando a gente lida com os direitos humanos. O nosso olhar, por exemplo, para como o outro se comporta, como a outra sociedade se organiza, também faz uma reflexão a respeito dos direitos que essa sociedade titulariza. Porque a ideia, que eu falei, eu usei o termo civilizatória, é uma ideia que põe em xeque, né, pessoal, a ideia da diversidade. Se a gente for pensar, assim pensavam os colonizadores quando chegaram aqui e disseram, olha, nós precisamos civilizar esses selvagens, né? Então, era esse o olhar que se tinha, não apenas dos indígenas aqui, mas dos povos também das demais colônias. Então, tanto é que esses não titularizavam direitos humanos, né? Os primeiros direitos humanos, quando afirmados, a gente viu, não abarcavam a totalidade das pessoas. Então, a gente fez um diálogo muito rico nesse sentido. Na aula de hoje, pessoal, a gente vai falar sobre a Organização das Nações Unidas e os direitos humanos. Até o momento está bem propício para isso, já que tivemos a reunião geral da Assembleia, reunião ordinária da Assembleia Geral das Nações Unidas, essa semana, e essa reunião, como nós vimos, ela inaugura
né, com discursos de chefe de estados ou representantes, e numa dessas assembleias é que houve efetivamente, numa dessas reuniões, é que houve a aprovação da resolução que enumerou os direitos humanos de 1948. Então, vejam que não foi um tratado internacional, os países não negociaram um tratado internacional, mas eles, em Assembleia Geral, por consenso, aprovaram aquela Carta de Direitos. Então, eles aceitaram que aquilo eram os chamados direitos humanos, de forma unânime. Então, o que a gente vai falar na aula de hoje, pessoal? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre como que esses direitos humanos foram trabalhados nas Nações Unidas, quais são os mecanismos que a ONU traz para proteger, para torná-los efetivos. Porque não adianta, como nós vimos, enumerar apenas direitos. A gente precisa também de mecanismos para tornar esses direitos efetivos e fiscalizar. Quando a gente fala, pessoal, em direitos humanos, e a gente falou na aula passada, o titular desse direito é o indivíduo. Alguns direitos são titularizados pela coletividade, como nós vimos lá os direitos de terceira e quarta geração, mas nós estamos tratando sob a perspectiva dos indivíduos, que têm direitos. Se alguém tem direitos, outro tem obrigação. Quem é que tem a obrigação de respeitar os direitos humanos? Todo mundo. Mas e se não houver o respeito, quem tem a obrigação de exigir esse respeito? O Estado, primordialmente. Então, o Estado é que deve fiscalizar a observância dos direitos humanos, tanto em relação ao cumprimento das pessoas, umas com as outras, mas também e principalmente dos seus agentes de Estado. Quando eu me refiro a agentes de Estado, eu me refiro a qualquer funcionário público que represente o Estado. A violação de um direito humano deve corresponder a uma responsabilidade daquele que violou o direito humano. Quem deve buscar essa responsabilidade, primordialmente, é o Estado. Então, por exemplo, se há um homicídio, há um atentado contra o direito humano da vida. Então, o que acontece? O Estado, por meio do seu aparato estatal, Ministério Público, polícia, etc., deve investigar e punir. E aí vocês vão discutir mais criminologia, punição, etc. A pena serve para reprimir e prevenir que a sociedade não tenha mais esse tipo de crime e, portanto, violação de direitos humanos nesse sentido. Quando a gente fala, pessoal, de proteção internacional dos direitos humanos, nós estamos trabalhando a questão para além da questão nacional, para além das fronteiras nacionais, assumindo a hipótese de que o Estado pode eventualmente falhar na sua obrigação de assegurar essa proteção interna aos direitos humanos. Então, se ele falhar, a gente, por exemplo, se o Estado falha aqui, para quem a gente vai recorrer? Tanto que a gente até brinca, olha, se não deu, vai ter que recorrer ao Deus, não sei. A gente vai tentar, vai fazer os recursos cabíveis, mas e se o Estado, se não tiver recurso, se o Estado não investigou, se houve corrupção, sei lá eu o quê, mas o negócio não foi para frente. Quem fiscaliza o Estado? O próprio Estado, por meio dos seus mecanismos de fiscalização. Mas como os direitos humanos são tão importantes também na seara internacional, a ONU decidiu que era também papel das Nações Unidas assegurar a proteção aos direitos humanos, para além dos Estados. Ou seja, que se os Estados falhassem, as Nações Unidas iriam responsabilizar os Estados e, porventura, inclusive, as pessoas que perpetraram atos de violação aos direitos humanos. Então, para isso, criou-se mecanismos de assegurar a efetividade desses direitos. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a ONU, vamos falar um pouquinho desses mecanismos e
na aula de hoje. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Eu vou primeiro compartilhar aqui com o pessoal do online. E agora eu ponho aquele coisa, porque senão desconfigura tudo aqui, né, gente? Tá dando? Ligou? Me deu um pavorzinho. Cadê? Onde é que eu vi esse negócio aqui? Vocês acham melhor baixado ou assim? Nossa. Ué? Nada, HDMI, pronto. Como é que vocês preferem, pessoal? Eu acho que baixar. Baixando? Vai ficar assim. Não é por isso, porque aqui às vezes ele corta, por isso. Na aula passada o pessoal preferiu sem. Mas a gente pode deixar. Os meninos são gentis. Então, pessoal, na aula de hoje a gente vai falar do sistema global. Por que sistema global? Porque a ONU é um organismo global, que aqui engloba, portanto, putz. Oh, meu Deus do céu. Dá um F5, prof. Vê se ele não fica no módulo apresentação. Não, mas é que na verdade não é isso, ele às vezes dá contatinho pro pessoal ali ver, entendeu? Mas assim tá dando. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Só que para vocês fica assim, é isso? Isso, ele não fica no modo tela cheia, mas dá Ah, para ver, normal. por que não fica no modo tela cheia? Ele faz assim, F5, eu aperto? Isso, faz o teste aí. Não, F5 Vê se ele... para mim é FN F5. Não sei se a senhora tem essa tecla. Sim, não deu nada. Não vai. Não sei por que ele fica assim, né? Quando eu dou aula online, ele não fica assim. Usar a apresentação de slide, deixa eu ver aqui. Isso. Melhorou para vocês, né? Agora sim. Ótimo. Agora sim. Pronto. Então, pessoal, como eu falei ali, ó, Carol, que fica cortadinho, tá? Mas aí vocês enxergam também o pessoal. Fica melhor botar o pessoal assim ou posso botar assim também? Assim fica melhor, né? Não fica atrapalhando. Tá. Então, como a gente estava falando, pessoal, o sistema... Vocês me enxergam aí também, né? Acho que enxergam, né? Sim. Então, pessoal, o sistema de proteção internacional dos direitos humanos é um sistema subsidiário. Quando a gente usa a palavra subsidiário, o que isso significa? Significa que, primeiro, o Estado tem que ter esgotado as suas possibilidades de apurar violações de direitos humanos. Então, como eu falei, o Estado falhou no seu dever de prevenir, de fiscalizar e de punir.
Então, houve uma falha do Estado, o Estado se comprometeu internacionalmente em proteger direitos humanos, como nós vamos ver, e então, em razão disso, é possível que ele seja responsabilizado no âmbito internacional. Então, nós vimos lá na nossa aula 5 a responsabilidade do Estado. Então, essa responsabilidade do Estado, quando que acontece? Quando ele descumpre uma norma internacional. Qual é a norma que nós estamos falando aqui internacional? O dever de proteger direitos humanos, promover e proteger direitos humanos. Se ele descumpre, ele pode ser responsabilizado internacionalmente. Só que essa responsabilidade não é imediata. Primeiro, ele tem que demonstrar que ele falhou efetivamente na apuração, na resposta à violação do direito humano. Então, por exemplo, pessoal, por que o caso, agora vamos falar, Marielle ainda não está, que é um caso que todo mundo conhece, em que houve o assassinato lá da vereadora no Rio de Janeiro, por que esse caso não está num tribunal internacional? Porque ainda não foram esgotados recursos internos. Então, o que está acontecendo? Estão investigando. Quando isso não for visto, que isso não foi levado a nada, aí sim o caso pode ser encaminhado ao sistema internacional de proteção aos direitos humanos. Então, vejam, primeiro tem que esgotar as possibilidades internas. Nós vimos que quem é responsabilizado internacionalmente é o país Brasil, não o Estado do Rio de Janeiro, por exemplo. Não o Estado federado, mas o país Brasil. Então, também um dos recursos, muitas vezes, que acontece, nós vimos, é que esse caso possa ir para a Justiça Federal, porque já que é a União Federal que vai responder, então possa ir para a Justiça Federal antes de se apurar que houve uma falha do Estado Brasil em assegurar o cumprimento dos direitos humanos. Então, não é... Então, o que acontece, pessoal? O caso da Marielle, o caso agora, eu coloquei ali no material de vocês, o caso que aconteceu no Carrefour do João Alberto, entendeu? São casos paradigmáticos. Não é um assassinato comum, no sentido de que um homicídio comum, mas ele representa, muitas vezes, um sistema de violação de direitos humanos. Por quê? Porque é um caso de uma defensora de direitos humanos, uma representante política. Ali, no caso do João Alberto, foi constatado também a questão do racismo estrutural. Então, vejam que esses casos são casos paradigmáticos que vão demandar do Estado políticas de alteração de mecanismos internos que são incapazes de dar conta da resposta adequada. Então, quando nós pensamos em violação de direitos humanos para a responsabilidade do internacional, muitas vezes nós pensamos em casos bastante paradigmáticos nesse sentido, e como vocês vão ver nos trabalhos que vão ser realizados. Tem um bate-papo aqui, deixa eu olhar. Ah, sim, né, Marlova? Claro, há envolvimento político nesse caso, sim. Então, pessoal, primeiro tem que haver o esgotamento dos recursos internos. O que é esse esgotamento dos recursos internos? Por exemplo, no caso da Marielle, o que o Estado tem que fazer? O Estado tem que buscar, como disse a Marlova aqui, buscar quem foram os responsáveis pelo assassinato, punir os responsáveis, né? Para que isso não aconteça mais. E, de repente, se houve falha, se não houve participação de algum agente do Estado, eventual indenização, se for o caso. Então, outros casos que a gente falou na aula passada, por exemplo, a morte numa clínica psiquiátrica lá no Ceará. Então, o que o Estado tem que fazer? Tem que mudar uma política em relação à forma como ele trata as pessoas com doença mental. A forma como era tratado era uma forma de violação de direitos humanos, porque não foi apenas aquele caso. Existe aquela pessoa, muitas vezes, pessoal, representa uma série de outros casos. Por exemplo, a Maria da Penha.
que é algo que vocês já ouviram falar. Foi um caso de violação de direitos humanos em razão da omissão do Estado em erradicar ou em minimizar ou, de alguma forma, tentar fazer frente à violência doméstica. Quantas Maria da Penhas existem no Brasil? Quantas existiram e talvez continuem existindo? Então, precisou uma lei interna para que a política nacional de tratamento do tema fosse alterada. A gente vai falar do caso Maria da Penha na próxima aula. Por quê, pessoal? Porque se dizia, isso muitos de vocês não sabem, a Lei Maria da Penha é de 2006. Mas quando se falava em violência doméstica, isso vocês já sabem, se dizia o seguinte, ó, isso é um problema da família, não é um problema do Estado, é um problema da família, um problema interno que tem que ser resolvido na família. E ainda, mas e quando chega a vias de fato, né, que era a lesão corporal? Mas aí tem lei para lesão corporal. Se alguém bate na outra pessoa, não é porque a mulher tem que ter uma lei privilegiada. Existia esse recurso. Esse era o discurso no Brasil, pessoal. Esse discurso ainda existe. Então, esse era um discurso. Então, havia um pensamento de que não precisava de uma política para que isso era fruto do acaso, não de um machismo na sociedade, mas que era fruto de alguns momentos. Até pouco tempo atrás, inclusive, a legítima defesa da honra era algo também aceitável no nosso país. Então, vejam, teve que surgir a Maria da Penha para que o caso fosse levado à responsabilidade do Brasil e instâncias internacionais dissessem, Brasil, não, isso é violação de direitos humanos. Entende? Então, essa é a ideia que nós estamos trabalhando, não é qualquer caso, tá? Viu? Maurício também, ó, em briga de marido e mulher. Então, pessoal, quando nós estamos falando de responsabilidade internacional, é depois de esgotar os recursos internos, por isso que não é imediato, pessoal. Todos os casos que vocês vão ver, as sentenças que saíram são muito tempo depois do que o caso aconteceu, tá? Porque demora. Primeiro, vamos ver se o Estado vai responder. O que o Estado trouxe de resposta? E aí também a omissão do Estado é também uma causa e a principal causa, nesses casos, de violação de direitos humanos. Então, o que é a omissão do Estado? Por exemplo, não apurou, não deu devida atenção para o caso. Então, há uma negligência naquele sistema que é apresentado pelo Estado como resposta. E é nesse sentido que vão se apresentar as violações. Então, vamos estudar um pouquinho, pessoal, esse sistema ONU primeiro. Na aula que vem, a gente vai estudar o sistema interamericano e o sistema europeu. Então, nós podemos identificar dois sistemas internacionais de proteção aos direitos humanos. Um sistema vinculado às Nações Unidas e o outro sistema vinculado ao sistema interamericano. Ele não é propriamente da OEA, mas ele é vinculado a um tratado internacional que foi aqui capitaneado pela Organização dos Estados Americanos. Então, foi criado um sistema na América e um sistema europeu e um sistema africano. E fora esses sistemas específicos, que são os mais, digamos assim, efetivos, porque tem uma corte, um tribunal, como vocês vão ver, nós temos também um sistema global, que é o sistema das Nações Unidas. As Nações Unidas, já falei 1000 vezes aqui, não é? Foram criadas em 1945 com o propósito de segurança e paz. Em 1948, nós falamos sobre isso, veio a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas não era um tratado. E os estados pensaram que era interessante que houvesse, por trás também daquela iniciativa louvável dos estados afirmarem em alto e bom tom
queriam respeitar os direitos humanos, que houvesse um compromisso formal nesse sentido. Então, a ONU disse assim, ó, nós vamos fazer um tratado em que os estados vão assinar, ratificar, dizendo que eles vão cumprir os direitos humanos. Só que o que acontece, pessoal? Vou me arriscar na história aqui. O que acontece depois lá da Declaração Universal? A gente tem duas potências mundiais que vão ditar as regras da geopolítica, ou seja, nós temos Estados Unidos e União Soviética disputando aqui o poder na Terra, né? No globo terrestre, e várias guerras decorrentes dessa situação. E havia por trás disso, então, há também uma ideologia relacionada à forma econômica dessas potências se organizarem, ou seja, o ideal liberal capitalista e o ideal comunista socialista. Por conta disso, houve uma ruptura, digamos assim, na forma de enxergar também os direitos humanos. De um lado, os direitos civis e políticos, as liberdades, que foram aqueles direitos de primeira geração que nós vimos, liberdade, igualdade, propriedade, liberdade religiosa, liberdade de expressão. De outro lado, os direitos sociais, econômicos e culturais, como, por exemplo, educação, saúde, seguridade, no sentido de que esses segundos eram providos mais pelos estados ditos comunistas, socialistas, e os primeiros pelos estados liberais e capitalistas. Em razão disso, não houve um tratado, não havia, pessoal, um consenso na época. Então, nessa conjectura política mundial, não havia um consenso na época de tratar os direitos humanos de forma interdependente, como nós vemos hoje, que é a característica dos direitos humanos. A gente não pode pensar em saúde sem liberdade, a gente não pode pensar em liberdade sem segurança alimentar. Então, eles estão interligados hoje. Mas naquela época, essa visão não era tão clara nesse sentido. Então, foram feitos dois tratados, conhecidos como Pacto de Direitos. Pacto de Direitos Civis e Políticos, de um lado, e o Pacto de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, de outro lado. Então, esses dois tratados são tratados de direitos humanos, do qual o Brasil ratificou. Mas o Brasil só ratificou depois do processo de redemocratização. Tá? No processo de na Assembleia Geral da ONU, em 69, o Médici disse que ninguém descumpria direitos humanos no Brasil, não precisava assinar tratado nesse sentido. Então, pessoal, em 1966, vejam o tempo, e se a gente fizer até uma correlação do que estava se passando no Brasil na época, né? Então, se afirmava internacionalmente a necessidade de tratados que os estados tivessem vinculação para justamente assegurar os direitos humanos. A título, pessoal, a título de conhecimento, o conjunto desses pactos mais a Declaração Universal é chamada aqui de Carta Internacional dos Direitos Humanos hoje. Só para vocês, assim, terem em mente, tá? Depois, pessoal, desse momento histórico de 1948 até o final da Guerra Fria, o mundo passou por essa tensão, digamos assim, e vários conflitos, principalmente, né? Em vez das potências guerrearem entre si, o que elas faziam? Guerra no Vietnã, no Camboja, e assim sucessivamente, né, pessoal? Então, era um período bastante conturbado, a Revolução Cubana, etc. Então, foi um período bastante conturbado na conjectura mundial.
E, portanto, foi apenas ao final da Guerra Fria que houve um momento em que os países se juntaram novamente na Conferência de Viena, de 1993, vejam. Aí aqui nós já temos no Brasil também a Constituição de 88, e que os países reafirmaram a necessidade de mecanismos de proteção aos direitos humanos. Então, foi uma conferência internacional com bastante participação estatal, reafirmando os direitos humanos. Esses tratados, então, pessoal, eles foram importantes para enumerar direitos humanos de forma geral. Então, aqueles direitos humanos lá da declaração, eles vieram como forma de compromisso nos tratados, de forma geral. Então, nos direitos lá de primeira e segunda geração. Fora isso, a ONU também trouxe, a partir dali, pessoal, outras questões que são importantes sob o ponto de vista de diversidade e vulnerabilidade. Então, veja, nós não estamos aqui mais tratando da ideia da pessoa universal, mas nós estamos tratando de características que nos diferenciam no contexto social e da necessidade de tratados específicos sobre determinadas temáticas. Então, nós podemos, aqui eu trouxe alguns, tá, pessoal? Tem muitos outros ainda das Nações Unidas. Por exemplo, não está aqui a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, né? Não está aqui, mas é algo mais recente. Então, a gente começa a observar, pessoal, a necessidade não apenas de assegurar direitos amplos, mas trabalhar temas específicos, como, por exemplo, a discriminação racial, como, por exemplo, os direitos da mulher, como, por exemplo, a questão da tortura nos países, como, por exemplo, os direitos da criança, como, por exemplo, os direitos LGBT. Aqui eu botei LGBT, mas hoje é LGBTQIA+. A Declaração dos Povos Indígenas, mas vejam, esses dois temas não é por acaso, né, pessoal? Nós não temos tratados internacionais sobre eles. Então, ainda por vir. Não há ainda um consenso dos estados no sentido de se comprometerem internacionalmente sobre esses dois temas da mesma forma dos demais. A Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança é o tratado com maior número de ratificações no mundo, com exceção dos Estados Unidos e da Somália. Aqui nós temos também a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, de 1979, um tratado importantíssimo no tema da afirmação do feminismo. E vejam, o Brasil ratificou com bastante reservas esse tratado na época, na década de 80. Por quê? Porque depois ele refez esse meu decreto aqui de 2002, quando ele levantou as reservas. Lembram que reserva é o quê? É aquilo que ele vai afirmar que ele não quer se obrigar. Dentre essas questões, por exemplo, a questão da igualdade na capacidade civil. O Brasil diz, não, a mulher casada, por exemplo, não tem igualdade, ela tem que respeitar o marido. Como é que eu vou ratificar uma convenção que diz que a mulher tem igualdade no casamento? Então, o Brasil não aceitou isso num primeiro momento. Então, vejam que tudo é um processo de afirmação a respeito dos direitos humanos. Aqui, claro, a questão da discriminação racial, a importância desse tema, até inclusive nos dias de hoje, né? Embora aqui, ó, quando é que veio essa convenção internacional? Na década de 60, quando os Estados Unidos tinham leis segregadoras, né? E estavam rompendo com aquelas leis segregadoras, a África do Sul com o regime de apartheid. Então, vejam que foram movimentos importantes de afirmação de direitos. A criança também, pessoal, foi algo importante, porque a criança era vista como mini adulto. Então, o olhar sobre a criança é outro olhar. A autonomia da criança, a questões relativas a essa autonomia,
ver a criança, porque a criança, como mini adulto, ela era patrimônio, não quer dizer patrimônio, mas algo dos pais, não um sujeito também de direitos na sociedade. Então, tudo isso reflete esses olhares que nós já falamos um pouquinho. Aqui eu trouxe também, pessoal, aqui falei um pouquinho da ONU aqui, mas já falamos várias vezes da ONU. E aqui várias outras também agências das Nações Unidas que tratam, que fazem parte do sistema ONU, assim, apenas a título exemplificativo. A OMS vocês já conhecem bem, né? Tá trabalhando bastante essa questão da pandemia, tá? Muitas outras acredito que vocês devam ter ouvido falar, a Unesco, por exemplo, que trata da educação e ciência, a Unicef, que é um fundo relativamente às crianças. Então, aqui apenas a título de demonstração, tá? Vamos verificar, pessoal, quais são esses órgãos das Nações Unidas. Primeiro eu vou fazer um panorama geral das Nações Unidas e depois eu vou falar como que as Nações Unidas, por meio desses órgãos, tratam do tema dos direitos humanos. O principal órgão que a gente está vendo aqui é a Assembleia Geral da ONU, que tem sessões anuais, como nós vimos. Estamos presenciando nesse momento, não tem hora mais oportuna para ter essa aula do que justamente no momento que está acontecendo a sessão anual ordinária, tá? As decisões, elas são por maioria simples, tá? Em alguns casos, pode ser exigido um quórum qualificado, tá? Em quais casos? Por exemplo, quando há algumas recomendações relativas à segurança e à paz, a eleição dos membros do Conselho Econômico, agora está me dando frio, né? Então, aqui nós temos essa questão da Assembleia. Então, um órgão deliberativo, um órgão democrático de participação, cada estado tem direito a um voto. Então, vejam que existe, por parte aqui da ONU, esse órgão mais geral, digamos, de debate. Nesses discursos, é comum que os representantes façam uma sinalização para o mundo de como eles se relacionam no âmbito internacional, como eles têm cumprido ou não os objetivos das Nações Unidas, que nós vimos é a segurança, a paz e a proteção dos direitos humanos. Então, os países têm a oportunidade de expressar para o mundo e refazer este compromisso. Então, cada nação tem direito a um voto. Quem tiver atrasado nas suas contribuições, todos os estados têm que contribuir com dinheiro para a ONU. Se o país estiver atrasado nas suas contribuições, então ele pode ficar, como nós vimos aqui, impedido de votar. Ele pode também comprovar que ele tem algum problema, uma crise, por exemplo, o Haiti, na forma como está hoje, terremoto, etc., instabilidade. Então, ele não precisa contribuir para a ONU. Depois nós falamos um pouquinho sobre o Conselho de Segurança da ONU. O Conselho de Segurança da ONU é o único com poder decisório, no sentido de tomar decisões. Então, ele vai atuar por meio de resoluções. Tá? Então, o Conselho de Segurança é acionado pela Assembleia Geral para fazer, muitas vezes, cumprir, como nós vimos, as decisões da Corte Internacional de Justiça, para cumprir e para determinar provimentos em que é constatada aqui alguma violação à paz. Conselho de Segurança, pessoal, possui 15 membros, 5 permanentes, que nós já conhecemos: Estados Unidos, Rússia, França, Chile e Reino Unido. São os membros que se saíram vitoriosos na Segunda Guerra e que capitanearam a própria criação das Nações Unidas.
como organização internacional para garantir a paz e a segurança mundial. Então, esses países têm assento permanente e também direito a veto. O que é isso, pessoal? Se todas essas decisões do Conselho de Segurança são tomadas por maioria, mas se no total de 15, 14 decidirem num sentido e um desses 5 países decidirem em sentido contrário, vetarem, então aquela resolução não vai para frente. Esse é um dos grandes problemas, por exemplo, que nós vemos na geopolítica, quando envolve essas grandes potências. Hoje, principalmente China, Estados Unidos e Rússia. A França e o Reino Unido não tanto, mas há essas, por exemplo, o problema do Tibete na China, o problema relacionado à Rússia, à Crimeia, Estados Unidos, como a gente viu lá em relação às interferências militares, e até mesmo se a gente for pensar todas essas missões dos Estados Unidos nos países ali da Ásia, são frutos também de conseguir manejar e ter esse poder dentro do Conselho de Segurança. Depois existem outros, pessoal, órgãos da ONU, que eu estou trazendo aqui para vocês apenas a título de explanar um pouquinho para vocês conhecerem a ONU, que eu quero chegar no órgão principal que trata de direitos humanos, tá? Então, aqui foi criado o Conselho Econômico e Social, tá? Com recomendações sobre caráter econômico, social e cultural e educacional. Então, foi criado um órgão específico das Nações Unidas para tratar desse tema econômico. Aqui nós temos também o Conselho de Tutela, que não existe mais, que ele tinha a função aqui de gerir territórios que não eram independentes, que ainda contavam com a atuação da ONU para garantir a sua independência. O secretariado, que é o secretário-geral das Nações Unidas, vocês devem muitas vezes ouvir ele falar, eles falam aqui como órgão das Nações Unidas, com funções administrativas, então é a voz das Nações Unidas nesse sentido. E a Corte Internacional de Justiça, que nós estudamos, que é um tribunal internacional criado também como órgão das Nações Unidas para julgar a responsabilidade de litígios entre os estados. Então, todos esses órgãos, eles podem eventualmente trabalhar direitos humanos, mas não de forma direta. Por exemplo, se um estado aqui vai e entende que o outro estado desrespeita uma regra de direitos humanos, ele pode propor na Corte Internacional de Justiça. Não é o que corriqueiramente se faz. Normalmente, os casos envolvem violação de temas mais clássicos, como, por exemplo, fronteira, direito ambiental, que hoje a gente pode até falar em direitos humanos como direito ambiental, não é? Mas são casos, assim, mais geral, que são trabalhados nesse sentido. E aí nós temos o Conselho de Direitos Humanos. Então, existe um órgão dentro do sistema da ONU, tá? Junto com esses todos que nós vimos, chamado Conselho de Direitos Humanos. Inclusive, a fotografia da... Deixa eu ver se eu botei aqui de novo. Não. Não. Deixa eu ver se eu botei. Aqui, olha que bonito que é o Conselho de Direitos Humanos. Né? É uma sala linda, com sede em Genebra, tá, pessoal? Então, é tão bonito que eu botei lá no nossa porta de entrada do nosso curso, tá? Então, o Conselho de Direitos Humanos é um órgão das Nações Unidas que foi criado em 2006. Ele era antes chamado Comissão de Direitos Humanos e fazia parte... Opa, deixa eu voltar aqui. Ele era um braço desse órgão aqui. Aí, como essa questão de direitos humanos foi ganhando cada vez mais espaço nas Nações Unidas, então ele se tornou autônomo em relação ao órgão-chave com a mesma importância do ECOSOC, do
do Conselho Econômico e Social. E como, então, ele faz? Esse é o órgão das Nações Unidas para fiscalizar os direitos humanos. E como que ele fiscaliza os direitos humanos? Então, ele é composto por 47 Estados-membros, pessoal, 47 dos 193 da ONU, 47 estados fazem parte do Conselho de Direitos Humanos, tá? E ele vai funcionar, esses membros do Conselho de Direitos Humanos vão fazer uma fiscalização periódica em cada um dos países. Então, essa fiscalização para monitorar a situação dos direitos humanos é chamada de revisão periódica universal. Então, eles vão verificar a situação de cumprimento ou descumprimento dos direitos humanos em todos os países do globo terrestre. Fala, Eduardo. Ui, não estou te ouvindo. Calma aí. Calma aí. A gente não está ouvindo. Peraí. Peraí. Eduardo tá falando, Eduardo? Oi, prof. Me Não, escuta? agora tá ouvindo. Uhum. Na verdade, eu levantei a mão bem no início. Eu acho que você não conseguiu ver. Não tinha visto. Não, a pergunta seria referente à Convenção de Viena. Eu lembro que a senhora deu uma pequena explicação sobre, e eu queria saber se a senhora podia relembrar. Na verdade, não é a convenção, essa é uma conferência de Viena. Conferência, Uhum. que conferência? Conferência é uma reunião, como se fosse um seminário, no sentido, mas a conferência é muito mais ampla, né, do que um seminário. Sim. Então, foi feita lá em Viena como forma de reafirmação do compromisso dos estados em assegurar direitos humanos. Então, isso foi uma conferência aqui, ó, tá, de Viena, em 1993, pós a Guerra Fria, para justamente salientar a importância desse sistema de proteção internacional aos direitos humanos. Obrigada. Joia? Quem mais? Acho que a Marlova queria falar. Sim, professora, também foi anterior ali a questão da Guerra Fria, né? Eu estava vendo um filme no fim de semana, Desconhecido, com aquele ator, o Liam Neeson, acho que é assim que se pronuncia, e aí tem um determinado momento que aborda a questão da Alemanha Oriental, enfim, a polícia, né, enfim, acho que é a polícia secreta do período da Alemanha Oriental que agia, né, na Alemanha, enfim. E aí também, daí eu fui procurar, né, assim, essa questão da divisão das Alemanhas, porque faz tanto tempo a gente até, né, quase esquece, assim. E aí que eu fui entender realmente que houve uma divisão ali no pós-guerra, né, pós-Segunda Guerra, a Alemanha destruída, né, e aqueles países poderosos tomaram o poder e acabou a União Soviética naquela época e os Estados Unidos, né, dividindo. Aí se transformou em Alemanha Ocidental e Oriental, né? Isso. Que ficou, acho que até 89, quando houve a quebra do muro, né? Uhum. É só isso, assim, porque eu lembrei que eu acabei procurando, né, no fim de semana, porque eu estava olhando o filme e aquilo me chamou a atenção. Não, ótimo, ótimo. Então, pessoal, como é que funciona lá no Conselho de Direitos Humanos? Vejam que são 47 países que fazem parte. E tem que eles fiscalizar todos os países. Então, eles fazem um monitoramento periódico. O que é periódico? De tempos em tempos, nos países, para saber como é que está o cumprimento dos direitos humanos. Esse monitoramento é chamado de revisão periódica universal. Fora isso, pessoal, também no Conselho de Direitos Humanos, podem ser
nomeados alguns grupos temáticos para tratar de alguma situação específica. Por exemplo, agora no Haiti, sobre determinada situação que vem enfrentando um país. E o que é essa revisão, pessoal? Periódica universal. Então, são eleitos, são criados aqui 3 países, tá? Que vão, 3 estados membros, chamados Troika, Troika, e eles vão fazer um relatório a respeito do cumprimento ou não do Estado que eles estão fiscalizando sobre direitos humanos. E para isso, eles vão abrir a sociedade civil e instituições para que façam denúncias de violações, para que possam participar a respeito dessa fiscalização, desse monitoramento. Tá? Então, vejam, já foi feito no Brasil em 2008, em 2012, tá? E o último que foi feito no Brasil foi feito em 2017. Possivelmente, logo mais teremos uma nova revisão periódica universal. O que isso levanta, pessoal? É feito um relatório com as recomendações que o Conselho de Direitos Humanos encontrou sobre possíveis violações de direitos humanos, e o Brasil, então, vai fazer um diálogo a respeito dessas recomendações. Então, vai sentar com esses representantes dos Conselhos de Direitos Humanos para ouvir essas recomendações e, porventura, acatá-las, aceitá-las ou até mesmo contestá-las. Então, é feito um diálogo, digamos assim, interativo nesse sentido. Então, como que é feito isso, pessoal? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, o Brasil, em 2017, recebeu 246 recomendações. Só que muitas dessas recomendações, por exemplo, o Uruguai disse que o Brasil tinha que extinguir a polícia militar, que a polícia militar violava. Outro disse que o Brasil precisava aprimorar as suas prisões. O outro vai dizer, tem que aprimorar o sistema de... Vejam que são muito genéricas. Então, essa é uma das principais críticas do sistema ONU, porque são recomendações, vem aqui, fiscaliza, sai as recomendações, mas são recomendações mais gerais. Ó, aqui, pontualmente, tem que melhorar isso, quer dizer, não aponta muitas vezes aquela dedo na ferida, né, gente? Ó, tem que melhorar o sistema de educação, tem que melhorar o racismo. É muito geral. Né? Mas é um mecanismo muito importante, pessoal, porque há um constrangimento do país, num certo sentido, não é mesmo? Então, vem representantes internacionais para o Brasil, vem trabalhar e sai um relatório chamado Revisão Periódica Universal, tá? RPU, e aí, então, esse relatório vai apontar recomendações. O Brasil vai ouvir de forma bastante formal isso. Algumas ele vai se comprometer em melhorar, outras não. Então, quando vier de novo uma revisão periódica universal, aqueles temas vão ser retomados. Ó, foi melhorado isso, não foi melhorado isso. Então, vejam que é uma revisão muito geral pelo Conselho de Segurança, o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Então, como que é feito essa efetivação? É feito por meio de relatórios e de recomendações em geral. Muito bem. Pessoal, fora esse sistema geral das Nações Unidas, então nós vimos aqui as Nações Unidas por seus órgãos. Quais são os órgãos das Nações Unidas? A Assembleia, que eventualmente pode votar alguma resolução para um determinado país. O Conselho de Segurança pode entender também recomendações, como fez, por exemplo, no Sudão do Sul. Faz determinados... Claro que a do Conselho de Segurança tem mais efetividade, porque ele, se não for cumprida, pode utilizar da força. Mas como monitoramento constante de direitos humanos,
a função cabe ao Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, que vai fazer a revisão periódica universal. Por que é periódica? Porque é de tempos em tempos. E por que é universal? Porque todos os países passam por uma fiscalização desse órgão das Nações Unidas. Então, é nesse sentido. Porque antigamente, no Conselho, na Comissão de Direitos Humanos, eram apenas alguns países apontados. E aí isso foi levantado como crítica. Fora isso, pessoal, fora esse sistema global, então nós vimos que muitos tratados internacionais, como, por exemplo, esses que nós vimos aqui, ó. Então, nós vimos, muitas vezes, os tratados internacionais da ONU, eles são também compostos de um mecanismo de monitoramento de cumprimento desses tratados. Então, no próprio tratado ou no anexo desse tratado, é eleita uma comissão de verificação, de monitoramento do cumprimento ou não do tratado. Então, nós chamamos aqui de mecanismos convencionais, tá? De fiscalização dos direitos humanos. Por que convencionais? Porque estão ligados a uma convenção internacional. Qual convenção internacional? A convenção internacional que essa comissão vai fiscalizar. Então, tem um tratado, por exemplo, relativo à discriminação racial. E aí, junto desse tratado, um anexo, há o quê? O Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial. Então, é eleito um comitê para fiscalizar o cumprimento ou não do tratado. Então, o país pode aderir apenas ao tratado ou pode aderir também ao comitê, que é um órgão fiscalizador do tratado que o país está aderindo. Então, por exemplo, o Brasil aderiu ao tratado a respeito da discriminação racial, em 1965. Depois também aderiu ao Comitê de Controle da Discriminação Racial. Então, existe um comitê da ONU, que não está vinculado ao sistema geral, mas para aqueles países que querem assumir o compromisso sobre temas específicos, então vai ter um comitê para fiscalizar essas violações específicas. O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, de 1966, o Brasil aderiu ao tratado. Existe também um comitê, pessoal, para apurar violações a respeito do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Nesse caso aqui, a título de curiosidade, não sei se vocês lembram, quando o presidente Lula foi preso, e aí ele queria disputar as eleições, não sei se vocês lembram. E aí, então, ele foi dito nos jornais que ele recorreu à ONU. Que o presidente Lula recorreu à ONU porque havia uma violação aos seus direitos políticos. Ele recorreu, na verdade, a esse comitê relacionado ao Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. E nessa questão aqui, teve um probleminha, digamos aqui, que a gente pode conversar até de direito internacional. Por quê? Porque o Brasil ratificou a participação no comitê, ou seja, na parte internacional do comitê, o Brasil aderiu, assinou o tratado e ratificou internacionalmente. Mas não tinha publicado internamente o decreto presidencial. Então, embora o tratado e o comitê estivessem em vigor internacional, o Brasil disse, e esse foi o voto do Barroso nesse sentido, que não havia a obrigação do Brasil cumprir com a determinação do comitê da ONU, porque não tinha publicado o decreto presidencial no Brasil e, portanto, não havia obrigação interna
de acatar a decisão da ONU. Os doutrinadores, professores de direito internacional discordaram da interpretação do Supremo nesse sentido, a própria ONU também, lógico, né? Porque se o Brasil fez a ratificação, então o Brasil está vinculado internacionalmente, pelo menos. Até hoje o Brasil não fez a publicação desse decreto presidencial em relação ao comitê vinculado ao Pacto Internacional de Direitos Civis. Só para vocês entenderem um pouquinho, às vezes é divulgado a notícia, a ONU determinou, mas determinou como? Por meio de um comitê específico relacionado a um tratado do qual o Brasil fez parte. Tá? Também aqui, ó, pessoal, em relação à Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, de 79, foi criado um comitê, tá? Também de monitoramento dessa convenção. Eu vou falar um pouquinho sobre essa convenção depois, tá? Então, também tem um comitê para apurar fiscalização. E esse comitê pode expedir decisões para que o Brasil cumpra, no sentido de adequar a sua norma, o seu comportamento quanto ao descumprimento. E assim também a Convenção contra a Tortura, tá? Então, existe também um comitê sobre a fiscalização da tortura. O Brasil não é parte do comitê sobre fiscalização da tortura. A Convenção dos Direitos da Criança, a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, também existe um comitê para apurar violação dessa convenção no Brasil e em outros países também. A Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes, tá? Também tem um comitê, já te dou a palavra. O Brasil não faz parte ainda dessa convenção, tá? A Convenção sobre Desaparecimento Forçado, também tem um comitê nesse sentido, o Brasil fez parte em 2016. Fala, Cláudio. Professor, foi daí então que surgiu, por exemplo, as leis do criança e adolescente, pessoa com deficiência, lei de tortura. Muito boa a tua pergunta. Sim. Há um diálogo, há uma interferência, não. Há uma influência da concepção que se teve em relação a esses temas de forma internacional, e isso acabou no Brasil, não é à toa que a Convenção da Criança é de 1989 e o ECA é de 1990. Não é à toa que a Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência de 2006 e a nossa lei vem depois, é bem verdade, né? Mas ela vem em decorrência da ratificação no Brasil em 2009. A ratificação foi em 2009 e a nossa lei é de 2015, né? 2017, desculpa. Então veio depois, mas... E essa convenção aqui é de 2007, se eu não me engano, acho que eu botei 2006 errado aqui. Se não me engano, a Convenção sobre a Pessoa com Deficiência é de 2007. Pode ser que eu tenha me confundido aqui no escrito. Coisas podem até olhar se eu errei. Mas então, pessoal, vejam que no sistema da ONU, muitos tratados específicos foi feito um mecanismo de fiscalizar aqueles tratados específicos por meio de comitês. Então, o comitê vai apurar a responsabilidade, tá? Por exemplo, em razão de uma violação que vai ser encaminhada pelo próprio indivíduo, tá? Ao Alto Comissariado das Nações Unidas, ou seja, vai mandar a ONU e a ONU vai mandar para o comitê específico relativamente àquela questão. E também ele pode fazer visitas, relatórios periódicos. Então, não receber uma denúncia específica, mas ele vai fiscalizar os países em relação ao cumprimento da sua convenção de forma periódica. Mas, com certeza, isso aí, há esse diálogo constante. Então, o aprimoramento das leis internas, ele muitas vezes é impulsionado em razão de tratados que o Brasil fez parte. Tranquilo, pessoal, até aqui? Vou mostrar um negócio. Isso aí. Então, pessoal, justamente o que eu queria falar. Então, eu quero falar... Então,
Só para a gente retomar, para ficar bem claro isso que a gente está falando aqui agora, tá? Então, existe, quando a gente pensar em proteção internacional dos direitos humanos, então a ONU, ela possui órgãos gerais, como nós vimos, tá? A Assembleia, que pode receber denúncia, embora vai remeter uma decisão de reconhecer a violação, não é tão efetivo. O próprio Conselho de Segurança pode expedir alguma resolução, mas existe no sistema ONU um órgão encarregado de fazer fiscalização no mundo de violação de direitos humanos, que é o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Esse conselho, então, vai atuar de forma geral, monitorando os países e fazendo recomendações nas suas revisões periódicas universais. Então, de tempos em tempos, os países são submetidos a essas revisões. Afora esse sistema, que a gente chama de não convencional, porque não está ligado a uma convenção, a um tratado específico, a ONU possui também sistemas convencionais. Por que são chamados convencionais? Estão vinculados a um tratado específico que o país aderiu. E ao aderir a esse tratado específico, o país vai aderir também, ou não, ao comitê que fiscaliza esse tratado. Então, esse comitê vai poder apurar eventual violação daquele tratado específico e vai expedir algumas recomendações para o país que tenha violado. Então, nós vimos que vários tratados aqui, ó. Então, nós temos vários tratados que possuem aqui, não é, comitês específicos. Eu até falei do caso do presidente Lula, porque no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, o Brasil não fez a adesão, quer dizer, ele fez a adesão, né, pessoal, mas não fez o decreto presidencial. Por exemplo, autores como o André Ramos Tavares vai dizer que não era necessário, o decreto presidencial é uma mera publicidade do ato, ele não complementa a forma de internalização desse tratado. Então, pessoal, o que eu quero agora mostrar para vocês é um caso concreto em que houve uma violação e essa violação foi levada a um comitê da ONU. Tá? Esses casos, pessoal, é mais comum que os casos vão ao sistema interamericano, porque, como nós veremos na próxima aula, o sistema interamericano tem um tribunal. Aqui não há um tribunal. Então, a força para execução a gente pode até considerar mais branda do que uma decisão judicial. Tá? Então, nesse caso aqui, pessoal, o caso de violência obstétrica e uma violência contra a mulher. Tá? Então, é o caso conhecido como caso Aline Pimentel. Eu vou mostrar primeiro aqui, acho que vou mostrar uma reportagem do caso. Acho que fica mais bacana. Só uma reportagenzinha para vocês entenderem o caso. Ai, peraí, que eu vou ter que fazer diferente. Senão o pessoal não vai ouvir. E vocês enxergam, né? Estava grávida de 6 meses. Com fortes dores no abdômen, ela tentou atendimento nos hospitais da Baixada Fluminense durante 5 dias. Por falta de tratamento adequado, Aline morreu, deixando uma filha de 5 anos. O caso Aline chegou à Organização das Nações Unidas, que condenou o Brasil por violar os direitos humanos das grávidas. A decisão estabelece que o governo brasileiro adote parâmetros nacionais e internacionais de saúde reprodutiva e determina que a família de Aline seja indenizada.
A decisão saiu em 2011, mas até hoje não foi cumprida. Na audiência pública da Comissão de Direitos Humanos, os convidados reclamaram do jogo de empurra entre os governos. O que aconteceu não é ordinário, o que aconteceu é extraordinário, é extremamente grave, é extremamente dramático. Então precisa haver uma resposta depois de 11 anos, uma resposta efetiva e rápida. Mesmo depois de tanto tempo, os hospitais da Baixada Fluminense continuam apresentando problemas. Há casos em que o esgoto passa ao lado da maternidade. Foi feita uma denúncia dessa situação ao Ministério Público Federal, apontando essas irregularidades e solicitando, então, que as providências fossem tomadas nesse sentido. E fomos lá, tivemos uma reunião com o procurador aqui presente, doutor Rodrigo, e foi informado, então, que houve abertura de um inquérito civil público para apurar essas irregularidades. A comissão aprovou um requerimento para que todo o conteúdo dessa audiência pública seja levado para as autoridades locais e nacionais. Para providenciar a indenização para a família da senhora Aline da Silva Pimentel, como também tomadas as providências para transformar as condições de atendimento às mães gestantes na Baixada Fluminense, onde, sobretudo, as mães de famílias mais carentes, muitas vezes negras e com precárias condições econômicas, precisam, de fato, ser melhor atendidas para se evitar o acontecido com a senhora Aline da Silva Pimentel. Então, pessoal, o que aconteceu nesse caso concreto? O que aconteceu nesse caso concreto? O caso da Aline é um caso em que ela estava grávida, tá? Ela sentiu dores. Deixa eu interromper o compartilhamento aqui. Ela sentiu dores, né, pessoal? Foi buscar um atendimento num posto de saúde da Baixada Fluminense, depois foi encaminhada, foi dado um Tilenol para ela, voltou para casa, aquela história. Aí voltou, quando chegou no hospital, ela já estava com hemorragia, aí mesmo assim ela não foi atendida imediatamente, e o quadro se agravou e ela acabou falecendo. O que é importante destacar nesse caso? Que foi colocado aqui, que a morte da Aline era evitável. E o que aconteceu em relação à situação dela? Violação do direito à saúde, e principalmente aqui hoje se fala também do termo violência obstétrica, que é relacionada à condição da mulher gestante. Então, vejam, houve uma negligência. A par dessa negligência, houve também uma negligência do momento em que, claro, além da negligência, no momento em que ela busca o atendimento, há uma negligência em apurar as circunstâncias da morte dela. Então, quem foi o responsável? Quem foram os responsáveis? Quais foram as medidas que foram tomadas? De que forma, então, o Estado atuou também para que outras Alines não viessem a óbito? Isso que eu quero que vocês entendam nesse processo de violação de direitos humanos. Tá, mas este caso ali, foi contratado um advogado, esse advogado levou até a Justiça Brasileira, a Justiça Brasileira não fez nada, foi isso, né? Exatamente. O que eu quero, qual é o meu objetivo como educadora aqui com vocês? Que vocês pensem, talvez, no futuro, vocês saibam que talvez algum caso que vocês atuam, vocês possam recorrer a sistemas internacionais. Então, pensar a proteção dos direitos humanos não é apenas pensar casos internos, é vocês também poderem levar esses casos a searas internacionais. Como? Hoje a gente vai estudar o sistema ONU, amanhã a gente vai estudar outros casos de sistema interamericano, que aí nós já temos um tribunal. Normalmente os casos são encaminhados aos tribunais, tá, pessoal? Mais do que os sistemas ONU, porque o sistema ONU não tem uma sentença judicial, mas sim recomendações. Ali no vídeo dizia que não tinha sido cumprido, depois o Brasil cumpriu, tá?
de forma formal. Foi feito um evento no Congresso Nacional com a presença da mãe da Aline. Foi indenizado um valor, acho que foi indenizado em 100 mil reais, que não corresponde, evidentemente, à perda do caso. Até posso olhar aqui, eu tenho aqui. Essa reportagem é de que ano? Boa pergunta. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ela fala desde 2011, parece que faz bastante tempo, né, na reportagem. Uhum. Deixa eu ver se eu acho. Deixa eu ver se eu acho. Quando a reportagem foi. Acho que eu fechei aqui sem querer. Peraí, não. Em 2014 houve cumprimento, tá? Então essa reportagem antes ainda de... É que eu não encontrei uma reportagem que conseguisse retratar tão bem o caso para vocês, por isso que eu peguei essa daí. Em 2014, o Brasil reconheceu. Tá? Essa reportagem é de... não diz aqui, mas acho que é de 2012. Tá? Depois eu coloquei aqui do ano passado, né? Uma reportagem da... Deixa eu compartilhar minha tela aqui da Globoplay sobre a ONU e a Assembleia Geral para... Agora a gente poderia até ter outros, né? Porque do ano passado, um pouquinho falar sobre a ONU aqui. Peraí, depois eu passo. Então, o que a gente pode falar, pessoal? Peraí. Seu destino é o Rio de Janeiro. Seu destino é Decolar. Monte um pacote do seu jeito para conhecer o melhor da cidade maravilhosa. E economize em tudo que precisar na Decolar. É fácil e com o melhor preço. Acesse nosso site ou aplicativo e aproveite. Decolar. Não, para aí. Mas... Nossa, Jojo, que arrasa esse relógio. Onde você comprou? Deixa eu parar. O que eu quero trabalhar com vocês o caso da Aline, né, que a gente estava falando primeiro. Só para eu encerrar esse caso da Aline, depois eu quero mostrar outras coisas. Então, o que aconteceu no caso da Aline para a gente compreender bem, pessoal? Tá? Em 2002, vejam como essa questão do tempo é importante nessa parte internacional, tá? Então, por quê? Porque a gente primeiro precisa acionar os mecanismos internos. Então, quando que aconteceu a morte da Aline? A morte da Aline aconteceu em 2002. Em 2002, tá? Então, vejam, em 14 de novembro, ela busca assistência médica na Baixada Fluminense. A Baixada Fluminense é um conjunto de municípios no entorno do Rio de Janeiro, bastante pobres, tá? Então, cuja população é mais vulnerabilizada. Então, ela busca atendimento porque ela está no 6º mês de gestação, com fortes dores, etc. Tá? Então, ali ela recebe analgésico e volta para casa. Depois, ela não melhora, então ela vai ao hospital. Tá? E aí é constatada a morte do feto dentro da barriga dela. Só que ela fica horas e horas esperando para que seja retirado o feto e dos restos da placenta. Nesse tempo todo, o quadro de saúde dela se agrava e ela acaba falecendo, tá? No corredor, por falta de leitos na emergência, em decorrência de hemorragia digestiva, durante o parto do feto morto. Então, vejam que não houve a cirurgia e ela acabou falecendo nesse sentido. Então, isso foi em 2002, tá? Então, o que se vislumbrou no caso concreto? Que
o Estado não apurou a morte, as questões da forma de atendimento da saúde das mulheres permaneceu a mesma naquela localidade. Então, por conta do seu advogado, ou aqui, muitas vezes, pessoal, das instituições como Defensoria Pública, órgãos ligados à defesa na sociedade civil, onde o caso é levado aos sistemas internacionais. Por isso que é importante, pessoal, a educação em direitos humanos, para que as pessoas conheçam que existam esses mecanismos. Por isso que vocês estão aqui na aula hoje, eu estou dizendo para vocês, olha, se um dia isso aparecer, vocês podem se aprofundar numa pesquisa a respeito se existe um comitê, para quem vocês vão fazer essa denúncia, buscar mecanismos de implementação dessas respostas. Então, em 2011, vejam, pessoal, quase 10 anos depois, então, é que o caso é levado ao comitê relacionado à Convenção para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres. Então, vejam que foi visto ali um recorte de gênero no caso da Aline, tá? E esse comitê ligado à convenção, também chamada CEDAW, aqui é o nome da convenção em inglês, tá? Sigla, responsabilizou o Estado brasileiro por não cumprir o seu papel de prestar atendimento médico adequado desde o início das complicações da gravidez, tá? E que a assistência à saúde uterina e o ciclo reprodutivo é um direito básico da mulher e a falta dessa assistência consiste em discriminação e por tratar da questão exclusiva à saúde e integridade física feminina. Então, houve a condenação do Brasil nesse sentido. E foi falado que a questão do fato ser evitável, tá? E na apuração da ONU foi visto que o Brasil falhou nos seus recursos internos porque nem sequer apurou responsabilidade da clínica ou do Estado na falha, porque era saúde pública. Então, ninguém foi, simplesmente, ó, aconteceu nesse caso concreto. Então, o comitê, em 2008, então, notificou o Brasil e entendeu que tinha ocorrido, de fato, a violação à convenção que o Brasil tinha aderido. E, portanto, que o Brasil tinha o dever de alterar os mecanismos de saúde e indenizar a família da Aline Pimentel. Essa indenização só veio a ser cumprida em 2014. Vejam bem, depois da decisão do comitê. E em relação à alteração da saúde, aí, né, pessoal, não muita coisa mudou, como a gente viu ali na reportagem, infelizmente. Tá? Mas é nesse sentido que os casos são apresentados para o Tribunal Internacional. Então, o Estado foi responsabilizado. Dúvida, gente? Não? Então, pessoal, aqui no material de vocês, deixa eu compartilhar com... Eu só quero mostrar aqui, pessoal, esse videozinho que eu achei interessante no ano passado, sobre um pouquinho o papel da Assembleia Geral da ONU, que é um tema que a gente está falando, então acho que acaba se ligando aqui. Já que a gente está passando. Ele é bem longo. Não, é 1 minuto. Ih, garota, comprei no Soube. Vem da gringa, pode confiar, tá? Confia no Soube. Soube! Comemorou hoje 75 anos de existência numa cerimônia virtual. A Organização das Nações Unidas foi criada menos de 2 meses depois do fim da Segunda Guerra Mundial, com uma missão: promover a paz. Ao comemorar os 75 anos desta elegante senhora, o secretário-geral da ONU afirmou: a Terceira Guerra Mundial, que tantos temiam, foi evitada. E nunca na história moderna tivemos tantos anos sem um confronto militar entre grandes potências. O Brasil sempre teve um papel de destaque na ONU.
Em 1947, o diplomata brasileiro Oswaldo Aranha presidiu a sessão especial da ONU que levou à criação do Estado de Israel no ano seguinte. E até hoje, o presidente do Brasil é o primeiro chefe de Estado a discursar nos debates da Assembleia Geral. Debates que muitas vezes entraram para a história, como o discurso do cubano Fidel Castro, em 1960, que teve 4 horas e meia de duração. Ou em 2006, quando o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, chamou o então presidente americano George W. Bush de demônio. Ayer estuvo el diablo aqui. Em 2018, Donald Trump provocou risos dos participantes ao dizer que, em 2 anos, tinha realizado mais do que todos os presidentes anteriores. Os discursos anuais dos líderes mundiais são a parte mais glamurosa da ONU, mas é no Conselho de Segurança, onde apenas 5 países têm poder de veto, que as decisões mais importantes são tomadas. Em 2003, o então secretário de Estado americano, Colin Powell, declarou no Conselho que o Iraque tinha armas de destruição em massa. A afirmação foi usada para justificar a invasão americana ao país, mas as tais armas nunca foram encontradas. Para Richard Gowan, especialista em diplomacia e cooperação internacional, a ONU não está envelhecendo bem. Ele diz que a organização continua lidando com os problemas do século passado, em vez de se preocupar com temas como o desenvolvimento de inteligência artificial e os riscos de um conflito cibernético. Gowan ressalta que a onda global de populismo e nacionalismo é um grande desafio para a ONU, especialmente quando as críticas ao multilateralismo partem da maior potência mundial. Em 2016, Trump foi eleito com a promessa de colocar os Estados Unidos em primeiro lugar. Tirou o país do Acordo do Clima de Paris, do Acordo Nuclear com o Irã e do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Também anunciou que vai sair da Organização Mundial da Saúde, o que impacta diretamente o orçamento da OMS em plena pandemia. A própria ONU sabe que tem que passar por reformas. Numa pesquisa global, descobriu que a maioria das pessoas quer mais ações contra a desigualdade social e mudanças climáticas. Apesar de todos os problemas, tem papéis hoje no mundo que só as Nações Unidas cumprem. O analista político Ian Bremmer lembra: as missões de paz que atuam nos lugares com mais conflitos são da ONU. A responsabilidade de alimentar quem mais tem fome no mundo, quem assumiu foi a ONU, assim como os cuidados com mais de 80 milhões de refugiados. Todos são gratos porque alguém está cuidando disso. Comprar uma viagem é maravilhoso e pagar com desconto também. Aproveite agora os preços incríveis e descontos com muitas... Então, achei esse videozinho, resume bem, né, pessoal? Eu já vou encerrar, cara. Tem no banheiro? Rapidinho. Se tu aguentar, mas se tu quiser também, tá, né? Quem sou eu também, pra... Então, pessoal, aqui, ó, deixa eu só ver o que o pessoal botou aqui no bate-papo. Estão vendo aqui, não? Ah, ok, Lucas. Agora não consigo sair. Tive problema no Wi-Fi ali, eles estavam em manutenção externa e fiquei sem internet. Tá bem, não tem importância. Então, aqui a gente tá, pessoal, só para vocês verem, não tá dando aí? Porcaria. Então, aqui, pessoal, o que a gente tem aqui no material complementar, tá? Aqui na aula de hoje. A gente tem um pouquinho o videozinho sobre o que é a ONU, depois para vocês verem, um pouquinho mais completo. Sobre o Conselho de Direitos Humanos, como eu falei. O caso da Aline Pimentel, que nós já comentamos, tá? Aqui nós temos um infográfico a respeito, pessoal, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, apenas direitos que a gente já viu, que seria o conteúdo.
aqui a aula de hoje. E aqui eu trouxe um outro caso para debate, que é o caso do João Alberto. Ele foi indenizado, saiu um acordo, pessoal, de mais de 100 milhões de reais, no caso dele, tá? Por quê? Porque você tem bem noção que esse é um caso que poderia acabar ensejando uma responsabilidade internacional. Ele é um caso paradigmático, ele é um caso que expõe a questão da violência contra os negros no Brasil, a forma como isso é estabelecido, a forma como esses estabelecimentos comerciais fazem a abordagem dessas pessoas. Então, esse foi um caso bem interessante e por isso, pessoal, que a resposta não veio, digamos assim, tão fraca. Veio com um valor bastante acentuado. A maioria dos valores está relacionado depois à implementação de programas para mudar e para... Desculpa te cortei. Mas só para eu entender nesse caso aqui, não é de interesse do Carrefour não chegar ao nível internacional, porque ele, no caso, internacionalmente não seria cobrado, o que seria cobrado é o Brasil. Exato. Só que, então, quem atuou? As instituições públicas brasileiras, Ministério Público, disse assim, não, nós vamos atuar fortemente. Ah, entendi. Então, é uma pressão do Brasil. Do Brasil, claro. Claro. Porque se o Ministério Público, aí não foi o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público do Trabalho, Defensoria Pública da União, Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, mas eu não sei se eu estou me esquecendo de alguém, de algum órgão, tá? Então, todos esses órgãos se reuniram e disseram, não, nós vamos atuar fortemente. Pensa naquele caso da Aline, se tivesse acontecido isso. E aí o que? A Justiça Federal disse, não, nós também vamos homologar e fazer um acordo judicial. No caso da Aline, não houve, até no caso da Aline, se eu não me engano, o caso, não me lembro se foi para a Defensoria do Estado do Rio, e tanto que foi a Defensoria que, eu não sei te falar exatamente, mas veja que não pode falhar, tem que ter uma resposta, e uma resposta do Estado dizendo assim, não, ó, tem que ter tanto de indenização, tanto para mudar a estrutura para que outras Alines. No caso, a gente vai ver na aula que vem, que o caso da Maria da Penha é resultado da atuação no sistema interamericano, tá? Então, vejam, foi feita uma lei. Agora, no caso da Aline, a gente pode pensar também em implementações na mudança. Hoje se fala em violência obstétrica mais corriqueiramente. Mas se a pessoa, no caso, não, ela pode fazer isso, se ela não achar bastante o que o Estado fez, por mais que, por exemplo, 100 milhões de reais ali, não achei bastante, eu ainda posso... A pessoa dizer, pode, mas não... Por quê? Porque não é no sentido assim, ó, tem que demonstrar que houve uma omissão do Estado, nesse sentido, tá? Então, assim, ó, a ONU não vai dizer, 100 milhões é pouco, não. Mas a ONU vai dizer assim, não houve uma resposta, não houve do Estado nesse sentido, entende? Ou, por exemplo, não houve apuração adequada, ou algo tem que demonstrar que houve falha na rede de proteção do Estado dos direitos humanos. Alguma falha tem que apontar, tá? E que não houve também, por exemplo, no caso dele, tu pode dizer assim, olha, não adianta pagar se fosse só o pagamento, mas se a estrutura ficasse a mesma. Então, eu acho que o Estado devia mudar a estrutura. Então, tu pode fazer uma reclamação nesse sentido. Mas no caso dele, houve tanto que o valor da indenização é para mudar as estruturas. Agora, da Aline, o que acontece muitas vezes, infelizmente, nesse sistema ONU, é que é muito mais um constrangimento e fica essas recomendações do que... aliás, no sistema internacional, e eventualmente, por exemplo, o Conselho de Segurança poderia atuar, mas não vai atuar num caso, por exemplo, em que há uma estabilidade institucional como o Brasil. Atuar em casos bem específicos, em que há conflitos muito mais acirrados, de guerras internas, disputas por poder, eventuais, etc. No caso do Brasil, veja que nem no caso da Venezuela a ONU atua. Mesmo com a instabilidade, nem a OEA disse assim, eu não reconheço as eleições na Venezuela,
reconheça que tem violações de direitos humanos, mas não chega a atuar de forma mais drástica, porque no mecanismo internacional não existe freios e contrapesos. Mas qual é a importância desse mecanismo? É apontar para o mundo. Qual foi a importância do caso da Aline? É apontar para o mundo e o constrangimento que o Brasil passa no sentido de que esse tipo de morte era uma morte evitável e o Brasil não fez nada para combater. Então, o caso do João Roberto também era um caso que foi exposto. Agora, o que está sendo exposto junto? Olha, o Brasil está fazendo alguma coisa. Entende? Fala, Marlova. Em relação à questão do racismo, teve alguns dias atrás um caso no Ceará, né? Só que, claro, não foi tão grave assim, não teve o desfecho morte, né? Ainda bem. Uma delegada, né, de polícia negra foi barrada numa loja de grife lá no Ceará. Aquela marca, eu acho que é Zara, uma marca de grife, né, de marca cara de roupas, enfim. Mas os seguranças, né, tentaram barrá-la, enfim, mas aí depois parece que outras pessoas reconheceram ela, né, porque ela era cliente da loja e tal. Mas ela própria, né, como delegada, registrou ocorrência, enfim, né? Eu acho que ela vai atrás, talvez de alguma indenização, né? Mais alguém, pessoal? Aqui tem depois também aqui eu botei alguns filmes aqui do Sérgio Vieira de Mello, que ele era do Alto Comissariado das Nações Unidas. O filme é um pouco assim do romance dele, mas assim trata um pouquinho ali do período da morte. Aqui um filme Hotel Ruanda, esse filme é maravilhoso, o pessoal fala sobre também a participação da ONU, como a ONU também saiu ali no momento do conflito maior, né? A ONU simplesmente sai. Isso também vai acontecer no outro filme que é do conflito do Camboja, até com aquele cara, até eu acho que não está aqui o filme, Rio Silencioso, os Gritos Silenciosos, porque na década de 80 os nomes dos filmes eram mais assim, né? E aí, Vozes ou Gritos Silenciosos, ele trata também quando o Khmer Vermelho entra no Camboja e como as embaixadas saem desesperadas, um pouco sobre o que está acontecendo hoje no Afeganistão, né, gente? Então, quando vem ali, e aí as representações quando existe uma instabilidade política, vão se livrar, né, do problema e muitas vezes deixando à mercê aquela população local. O que tu tá compartilhando ali com a gente, Anne? Vou apertar aqui então para ver. Esta. Querem ver, não? Eu só não sei até que ponto isso é real, né? Porque é quase que inconcebível nos dias de hoje tu presenciar uma situação dessa. Achei isso um absurdo total. É verdade, verdade. Ele é um policial, né? É verdade, verdade. Então, pessoal, tem ali esses casos, é um pouquinho para a gente refletir isso que a Anne está trazendo, né? Esses temas são temas que precisam estar na nossa sociedade sempre presente para que a gente possa também pensar em mecanismos. Então, vejam, se esse caso do João Roberto talvez não tivesse esse acordo, essas respostas do Estado, isso poderia ser levado ao Comitê de Monitoramento a respeito da discriminação racial, né? Então, vejam, é isso que a gente tem que pensar sobre os casos, tá? Alguém aqui quer fazer uma outra intervenção, pessoal? Ainda sobre esse caso que eu mandei, eu não sei se foi impressão minha, tá? Mas eu deduzo que ela não seja brasileira pela forma dela falar. Eu acredito que ela seja refugiada, alguma coisa desse tipo. E daí tu para pensar que quando a gente abre as portas aí do nosso país para receber essas pessoas,
ao que esse povo acaba se sujeitando muitas vezes, né? Não é só uma questão de racismo, mas é desconsiderar um... A gente vai encerrar, Kika. Pode, se tu quiser já ir. Isso mesmo, né, Anne? Tem toda a razão. Tem toda a razão. A gente vai ter uma aula, pessoal, depois de trabalhar esse tema dos sistemas de proteção, a gente vai falar depois sobre refugiados. Também que é um tema super atual, né? Migrações, refúgio, e aí também sobre direitos humanos dos refugiados, que é algo novo, mas depois desse tema. Pessoal, outra coisa que eu queria combinar com vocês, então. Na próxima aula, a gente vai ter a nossa aula normal, né? Não, parei, quase que eu estou encerrando vocês aqui. Então, na próxima aula, eu vou falar sobre o sistema interamericano e o sistema europeu, com os tribunais que julgam casos de direitos humanos, tá? E aí, pessoal, depois dessa aula, vocês vão fazer a apresentação dos casos que foram violados pelas cortes, tá? A gente pode botar ali no nosso grupo de WhatsApp. Quem não tiver no grupo, por favor, pessoal, depois entra no grupo. A gente coloca ali no grupo os temas de cada um, tá? Então, ali no nosso material, ali, Brasil, aqui eu não consigo ver, tá? Mas, ali, pessoal, Brasil e os casos da corte, tem a enumeração de todos os casos. A Luísa já pediu também para falar sobre... Hoje eu recebi o WhatsApp da Luísa e da Thaisa, então que elas querem falar sobre... Agora eu esqueci, Luísa. Nós não pegamos a entrada, né? Só decidimos fazer. Eu esqueci agora o que a Luísa botou aqui. Tá aí, Luísa? Aqui, prof, é o daquele dos trabalhadores da Fazenda Brasil Verde. Tá. Então, a Luísa quer fazer sobre os trabalhadores e a Thaisa. Então, coloca lá no grupo geral de WhatsApp, pessoal. E aí eu vou pedir para vocês se organizarem. Se, por acaso, alguém ficar sem dupla ou sem se organizar, na aula que vem, então, a gente levanta faz esses arranjos, tá? Vou deixar vocês livres, porque... Ali no nosso grupo de WhatsApp, vocês têm usuários, aí vocês podem já, eu queria fazer sobre esse tema, tem mais alguém que quer ser minha dupla, está interessado nesse tema também? Então, eu vou deixar livre para que vocês se organizem. E aí, na aula que vem, a gente estabelece, vai fazer assim, assado. Na outra aula, então, nós vamos fazer uma apresentação de seminário desses casos. Então, vai ser uma aula mais liderada por vocês mesmo, tá? Então, eu quero ouvi-los, quero que vocês façam... Qual é o objetivo da aula? Tudo aqui tem um objetivo. É vocês desenvolverem a expressão oral, a pesquisa, se interessarem, saberem buscar um caso. Então, tudo isso vai ser desenvolvido nessa aula daqui 2 semanas. Tá bem? Dúvidas? Alguém quer fazer algum outro comentário? Eu já anuncio que eu estou sem dupla. Na verdade, prof, eu faltei, eu acho que numa das nossas aulas e talvez eu tenha perdido parte do assunto aí. Tá bem. Vou ter que reassistir. Boa, colega. Eu também estou sem dupla. A Brenda. Então, Brenda. Oi, Brenda. Lucas também. Prof. Diga, Júlia. Daria para apresentar sozinha, caso ninguém se manifeste, porque o trabalho está praticamente pronto. Tá, pode. Tá? Olha, Tá. Brenda, eu falo contigo pelo WhatsApp, eu te pego pego teu número ali no grupo. Lucas Tá. também, então Tá bom, colega. pode, de repente, fazer dupla com quem está aí também, que queira fazer dupla com o Lucas. Roger? Peguei minha dupla aqui já, só. Já? Então tá bem. Então você se organiza. Estou sem dupla também, professor. Quem quiser fazer a dupla, estou disponível. Então Roger com o Eduardo. O que tu acha, Eduardo? Eric? Prof, eu tô com as meninas, a Carolina e a
Bruna. Tá certo. Pode ser eu e o Roger, então. Então tá. Então coloquem ali no nosso grupo de WhatsApp para aí ficar organizadinho. Tá? Carol me ajuda ali, botar no grupo. Tá bem? Então tá, pessoal. A Maria Eduarda também. O pessoal tá sem dupla aqui, botou agora. A Daiane tá aí? Bruna? Então, Daiane e Maria Eduarda, pode ser? Professora, sobre o trabalho, quanto tempo de explanação? Tipo, eu vou fazer com a Marlova, né, em conjunto com ela, só para a gente organizar para todo mundo poder ficar um tempo legal para todo mundo, razoável, né? Acho que pode ser uns 10 minutos, mais ou menos. E aí a gente depois pode abrir um debate, né, sobre o caso. 10 minutos por dupla. Então, mais ou menos 5 minutos para cada um. Para explicar um pouquinho, tá? Explicar o caso, por que o Brasil foi, por que esse caso foi levado ao Tribunal Internacional e qual foi a decisão do tribunal, tá? Tá ótimo. Obrigado. O caso, como se vocês estivessem falando sobre o caso para os colegas que não sabem do caso. Ó. Por que o Brasil, o que foi importante nesse caso, o que é necessário pontuar. Como a gente falou hoje, amanhã, na próxima aula eu vou falar do caso da Maria da Penha. Então, por que o caso foi para Maria da Penha, de onde veio, qual foi a violação, tudo isso, tá bem? Combinado. Então, pessoal, vamos encerrar por hoje. Tá? Vou encerrar aqui para o pessoal também. Tá? E aí já vão colocando os temas que estão ali, as decisões ali no lado. Tá bem? E a chamada, fazer chamada. E a chamada, tá bem, tá bem. Podem botar aqui o nome. Botar o nome. Isto. Eu, da última vez, tive que pegar o relatório do Zoom, dá uma trabalheira horrorosa pegar o relatório do Zoom. Eu não lembrei, lembra da última vez que eu também de fazer a chamada? Então... Tá, pessoal? Então, vamos colocar ali o nomezinho. Eu vou botar aqui. Tá. Douglas Filgueiras. Hã? Eu sempre uso Filgueiras, que é o nome. Clauber, né? Pronto, então, pessoal, boa noite a todos e a todas. Boa noite, professora e colegas. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.